Continuando nossa aula de partida e controle, vamos falar agora do que seria a última palavra em partida de motores, que é o inversor de frequência. Em inglês, o termo seria mais completo, que é controlador de motor com frequência variável, já que inversor de frequência ele é um dispositivo mais amplo, não somente o de partida de motores. Mas falando especificamente do nosso equipamento aqui, ele tem um sistema de funcionamento relativamente simples. Eu tenho a fonte de corrente alternada, eu vou retificar em um barramento de corrente contínua e a partir daí eu vou gerar uma nova corrente trifásica alternada para acionar o nosso motor. Existem, inclusive, para motores de baixa potência, inversores que têm uma entrada mono bifásica e saída trifásica. Mas a gente não vai detalhar inversor aqui. Isso é, mais uma vez, assunto da disciplina de acionamentos. Eu só quero dar uma noção desse assunto para vocês. Qual que é a ideia do inversor de frequência? Já que eu vou pegar e retificar essa tensão aqui, eu posso sair com a frequência que eu quiser do lado de cá. E se eu partir com uma frequência baixa, eu tenho um torque de partida muito mais alto. E se eu não preciso de tanto torque, eu consigo acelerar meu motor além da velocidade. Vamos dizer um motor de 2 polos, que funcionaria por volta de 3.500 RPM, eu consigo fazê-lo funcionar muito além dessa velocidade. Se eu fizer uma frequência de 720 Hz, por exemplo, a rotação dele ficaria próxima de 7.000 RPM. Imagina, por exemplo, que em um veículo, uma locomotiva elétrica ou um veículo fora de estrada, diesel elétrico, se eu tiver motores de indução, a partir da frequência eu consigo controlar a velocidade final. Então, você quer aumentar a velocidade, você aumenta a frequência. Você quer diminuir a velocidade, você diminui a frequência. Aqui eu estou apenas detalhando as partes que eu espero que vocês tenham visto em eletrônica. O inversor de frequência ele tem o retificador, que vai transformar a corrente alternada em contínua, o barramento CC, que geralmente vai ser uma série de capacitores que vão manter essa tensão o mais estável possível, né? Eu ainda tenho um ripple, mas eu vou querer que esse ripple seja o menor possível. Além disso, eu quero filtrar as harmônicas produzidas no meu chaveador do lado CCCA. Eu não quero que elas apareçam do meu lado do lado de entrada. Então, essa parte CC, ela também tem essa parte de filtro que evita que as harmônicas de um lado cheguem do outro. Por fim, nós temos o inversor, né, que vai utilizar a técnica PWM para produzir uma onda que para o motor é quase uma onda senoidal. Normalmente ele é acionado por IGBTs. São dispositivos é um tipo de transistor de chaveamento que eu posso acionar e desacionar na hora que eu quiser. Aqui é para mostrar para vocês. O momento em que eu quero que a minha tensão seja mais alta, eu faço com que a minha onda PWM tenha a largura mais alta. Quando eu quero que a tensão seja aproximadamente baixa, eu uso uma onda que tem uma largura de trabalho mais baixa. E assim por diante. É assim que eu produzo a onda PWM que controla o meu motor. O inversor de frequência, na maioria das situações, ele economiza energia em relação aos outros sistemas. Eu posso pegar e manter na rotação que eu quiser apenas com a corrente necessária para ele realizar esse trabalho. Ele é relativamente simples, fácil, ele não precisa de tanto espaço. Óbvio que ele ocupa mais espaço do que o soft starter, mas ele ocupa menos espaço do que uma partida compensada, por exemplo. Ele normalmente, um inversor bem construído, ele tem um fator de potência perto de 1 e ele ajuda nas perdas térmicas e mecânicas do nosso sistema como um todo. O grande problema é que ele é extremamente caro. E o motor, ele tem que aceitar, para ele funcionar em regime permanente, o motor precisa aceitar essa situação. Como já foi falado, né? Normalmente nosso motor, quem gera o arrefecimento dele é ele próprio. Então, se ele estiver funcionando a uma velocidade mais baixa, ele pode não gerar resfriamento suficiente.
Então, ele tem que ser construído com o inversor de frequência em mente. E aí pode ser que os rolamentos dele não aceitem uma frequência muito alta, uma rotação muito alta. Então, tudo isso tem que ser avaliado antes de instalar o inversor de frequência. Agora eu queria falar um pouquinho, já que a gente falou de inversor de frequência, falar um pouquinho sobre o controle. Os motores de indução, até um tempo atrás, eles eram máquinas difíceis de se controlar. Não era exatamente fácil você colocar o motor para funcionar na velocidade que você queria. Alguns utilizavam correias para forçar o motor em uma velocidade mais baixa. Isso é muito ineficiente. Com o inversor de frequência, isso se tornou possível. Você pode obter os dados do motor, né, de corrente e de rotação com os sensores apropriados, e aí você tem noções do escorregamento, do torque. E aí veio uma coisa que se chama controle por orientação do campo. Existem várias formas de controlar o motor, eu queria tratar apenas dessa, que ela é inicial e muito utilizada. E, mais uma vez, eu estou dando uma introdução a vocês. Quem fosse aprofundar nesse assunto, tem outras disciplinas que normalmente você vê um pouco disso em acionamentos. E na parte também, quem for estudar sistema de controle avançado, tende a estudar esse tipo aqui. Então, eu quero dar apenas uma introdução a vocês. A ideia do controle por orientação do campo é: eu tenho meu inversor de frequência, eu vou ter o sensor de velocidade, eu posso ter ou não ter o sensor de velocidade. Essa velocidade ela pode ser determinada de forma indireta. E a partir daí eu vou calcular o escorregamento, né? Slip é escorregamento. A partir da diferença de velocidade entre o campo magnético girante e o motor, eu consigo controlar a curva de torque. Como a gente já viu na parte inicial de motores de indução, quanto maior o escorregamento, né, maior o torque do motor, até que você atinja o limite. Naturalmente, o motor tem o pico de torque. Então, você conseguindo controlar esse escorregamento, você consegue controlar a curva de torque do nosso motor. Então, você vai utilizar um dispositivo eletrônico, pode ser um PLC, pode ser um microcontrolador, que vai fazer esse cálculo e vai fazer o controle fino do nosso motor. Aqui eu coloquei para vocês uma das... Existem duas transformadas, né? A de Clark e a de Park, que espero que vocês entendam basicamente. Aqui eu tenho as correntes, né? A, B e C das três fases que chegam no meu motor. E aí ele usa a transformada de Clark para transformar isso aqui no sistema de dois eixos, alfa e beta. Alfa e beta aqui é onde está a corrente, né, o campo magnético produzido pelo meu motor. Em vez de eu pensar nas três fases, eu penso como se fosse uma só. E essa diferença entre alfa e D aqui, entre beta e Q, é o ângulo de diferença entre o nosso rotor e o campo magnético girante. É óbvio, né, que o rotor está girando em uma velocidade menor do que o campo magnético girante. Essa distância angular não é fixa. Por isso que nós temos que utilizar as transformadas para transformar isso como se fosse em uma derivada. E aí nós temos o que a gente pode chamar de uma distância média. O ângulo médio de distância entre o rotor e o campo magnético girante. Através disso aqui, desse ângulo de fase aqui, é que o meu controlador vai acionar. Se eu precisar aumentar o torque do meu motor, eu vou trabalhar tentando distanciar este alfa aqui do D, que aí eu vou ter um aumento de torque. Se eu precisar diminuir, eu vou diminuir esse ângulo. Sei que vocês estudam com mais detalhes. Quem quiser estudar, tem muito material na internet. Alguns livros têm. E vocês estudam com mais detalhes na disciplina de acionamentos. Para finalizar, eu queria falar rapidamente de motores, né? Já que vocês já estudaram manutenções, existem três tipos básicos de manutenção: corretiva, preditiva e preventiva. A manutenção corretiva, você chegou, deu problema, você arrumou. O motor deu problema nas bobinas do estator, você vai lá e manda rebobinar o motor. Pronto.
Deu problema na barra do rotor, você vai lá e arruma a barra do rotor. A manutenção preventiva é quando você, periodicamente, a partir de certos parâmetros, que pode ser tempo, hora de funcionamento, outro parâmetro que seja, você vai parar e fazer a manutenção. Que pode ser o quê? Você vai fazer uma limpeza. Geralmente, motores que trabalham em ambientes com muita poeira, você tem que fazer uma limpeza periódica. Isso pode ser que tenha que trocar rolamento e vai fazer a inspeção. Inspeção dos contatos lá na caixa de bornes, você pode fazer uma inspeção visual, como é que está o rotor, como é que estão as bobinas do estator, além de inspeção elétrica mesmo. Você faz uma medição de resistência e de isolamento das bobinas e do rotor. E nós temos a manutenção preditiva, que é para onde a indústria está migrando ou já migrou em boa parte. Existe análise de vibração, existe análise de termografia e espectro de corrente. Você faz uma análise de vibração para saber se o motor está funcionando adequadamente. Perceba que se o motor estiver vibrando, você pode variar o espaço entre o rotor e o estator. E isso pode danificar o motor. A não ser, claro, né, que o meu motor ele seja feito para funcionar em vibração. Mas aí é assunto para outra disciplina. A termografia, você faz uma análise das temperaturas para saber se o motor em algum ponto está numa temperatura acima do normal. E aí você sabe se vai precisar fazer alguma manutenção. Além das análises de espectro de corrente. Eu trouxe uns gráficos aqui para vocês terem noção. Quais são os problemas típicos nos motores trifásicos? O mais comum, né, são nos rolamentos. Aqui, 41% dos problemas no motor são rolamentos. E aí, pessoal, existem coisas que causam problema no nosso rolamento. Temperatura, tipicamente, em alguns casos, impurezas. A entrada de poeira pode comprometer o rolamento, mas tipicamente temperatura. Se o motor funcionar quente demais, por sobrecarga ou por subtensão, essa temperatura passando por rolamento pode prejudicar a lubrificação. Um problema comum, o cara vai soldar alguma coisa no equipamento, vai lá, solda em uma parte que está conectada ao rotor e a solda está lá no estator. A corrente naturalmente vai passar pelo rolamento. Então, uma corrente passando por um rolamento vai sobreaquecer e pode estragar o lubrificante lá dentro. Então, são problemas comuns que a indústria vê. Problemas no estator tem tipicamente, ele chama de problemas de aterramento, né? Grounding. Ou seja, possivelmente tem algum problema de fuga de corrente para o terra. E aqui ele entra problemas específicos de isolação também. O excesso de temperatura pode comprometer o isolante do fio. E isso causa esse tipo de problema que você vê aqui no estator. Então, boa parte dos nossos problemas aqui, mais uma vez, é a temperatura. Através da termografia, você consegue visualizar que o motor está funcionando acima da temperatura esperada. E através de uma análise de isolamento, se você medir, por exemplo, você mede que as correntes nas três fases não estão dando zero. Então, se a soma das três correntes das três fases não está dando zero, está tendo uma fuga para algum lugar. Então, você sabe que tem um problema lá nesse motor. Além disso, nós temos problemas no rotor. E o mais comum é barra rompida. Como eu falei, se o motor estiver vibrando, o rotor pode começar a ter contato com o estator. E isso começa a fazer um desgaste que pode levar à ruptura de alguma das barras. E isso tem a análise de vibração, tanto a análise de vibração quanto a análise de harmônicas na rede elétrica, geralmente ela consegue te indicar problemas de barra rompida. Nós temos problemas nos eixos, né? No eixo ou nos anéis, se for o caso de um motor com anéis coletores. Problemas de desbalanceamento de fases, entre outros, são problemas comuns nos nossos motores, e isso geralmente é visto como manutenção preditiva. A ideia não é mostrar isso aqui, existem treinamentos e cursos específicos para isso, eu só queria dar um norte para quem pretende trabalhar na área. Com isso, a gente finaliza essa parte de motores de indução. Obrigado a todos.